Seja bem-vindo a Metafisicamente. Fala pessoal, aqui é o Samuel Benini e farei esse jornal metafísico especial para vocês, continuando sobre a revelação do tempo, pessoal. Assistam, se vocês não viram, o vídeo neste canal com o título de Viagem no Tempo na Bíblia, o segredo do 4, 40, 400. Assim vocês vão entender de uma maneira muito mais completa este vídeo que eu estou fazendo aqui. O nascimento ele apresenta em base de 40 semanas, que totalizam os 9 meses básicos, que são 280 dias, como padrão para o nascimento de uma criança. Ele pode se adiantar ou até passar um pouco, mas esse é o padrão, 9 meses. Os meses têm seu padrão estrutural na Lua, e o mês lunar é de 28 dias, que são exatamente 4 semanas. Então nós vemos bastante padrões relacionados ao 40. O ano bissexto a cada 4 anos. As elites mundiais em seus grandes eventos como Copa do Mundo, Olimpíadas, que em realidade são feitas para deuses, são feitos de 4 em 4 anos. Porque eles também conhecem esse tipo de padrão. Como vocês sabem, o 4 é um código matemático na escritura, assim como o 40, o 400, o 4000, dos quais letras representam esses números no hebraico. Cada letra hebraica nos dá uma mensagem criptografada sobre como decodificar esses aspectos na escritura. O 4, o 40, tem um mistério resolto em entender que ele é um portal de águas, fendas no tempo. O número 4 é representado pela letra Dalet, que é portal, e o 40 pela letra Men, que é águas, o portal das águas. E isso mostra a espera de Deus, o controle dele sobre o tempo. E hoje eu vou colocar a citação de um apócrifo que prova mais uma vez: existe a viagem no tempo desde muito antes. É um conceito muito real para esses povos, e isso está relacionado à Bíblia. Vou também mostrar sobre o relógio de Acás e como Deus tem poder de controlar o tempo, de viajar, de parar o tempo, assim como Deus parou o tempo para Josué, assim como está narrado nas Escrituras. Na antiga literatura hebraica existe o conhecido resto das palavras de Baruque, ou também chamado de, pela tradição, o adendo ao profeta Jeremias. Baruque inclusive era amigo do profeta Jeremias, E nesse apócrifo, nos capítulos 3 e 5, conta a seguinte história. Ele fala sobre Jeremias, que era conhecido como um dos grandes profetas, Por anos a fio ele não se cansou em anunciar a decadência de Israel. E as suas palavras não foram ouvidas, então o Senhor informou a respeito da futura destruição de Jerusalém e deportação do povo judeu para o cativeiro babilônico. E em mais de 500 anos antes de Cristo isso ocorreu. Então Jeremias e Baruque andam às escondidas pela cidade de Jerusalém para enterrar tesouros do templo, por ordem do Altíssimo, guardando-os da aniquilação. Com certeza relíquias, objetos específicos. E naquele instante exato, ressoa das nuvens o som de trombetas, e do céu descem anjos, segurando tochas nas mãos. Então Jeremias ele roga a um dos anjos para ocasião para conversar com o Altíssimo. E a conversa ela realiza-se, e Jeremias pede que Deus poupe ao seu jovem amigo etíope Abimeleque, pois certa vez ele retirou Jeremias do fundo de um poço de lama. O Senhor mostra-se compreensivo com tal gesto de gratidão e instrui Jeremias para que mande o amigo pela vereda da montanha, pois lá então ele próprio se encarregaria do moço e o esconderia em um lugar seguro até que tudo tivesse passado. Então na manhã seguinte Jeremias ele mandou Abimeleque embora e falou o seguinte: pegue uma cesta e vá para o sítio de Agripa, pela vereda da montanha. Vá apanhar figos frescos, dê-os aos doentes e ao povo. No dia seguinte Jerusalém é tomada pelo inimigo. Os sobreviventes, entre eles Jeremias e Ezequiel, são levados para a Babilônia para o cativeiro. Todos aqueles acontecimentos horríveis ocorreram sem que Abimeleque tivesse chegado a percebê-los. Ele nada sabe a respeito, e assim sendo, anda de espírito alegre, despreocupado, pela vereda da montanha, para apanhar figos frescos. De repente, tem uma sensação de tontura, e ele senta no chão, a cesta com os figos frescos entre os joelhos e adormece.
quando, tempo depois, acorda, receia ser censurado por Jeremias por ter vagueado no caminho. Depressa pega na cesta com os figos e se põe em marcha para Jerusalém. Aí então acontece o incrível. Destarte, ele chega em Jerusalém, no entanto ele não conhece esta cidade, nem as suas casas, tampouco a sua própria família. Esta não é a cidade certa. Estou confundido, ainda sinto a cabeça pesada. Que estranho. Como posso falar a Jeremias que me sinto confuso? Com esses pensamentos, sai da cidade e depois vira-se para olhar em busca dos seus marcos de referência e fala: é a cidade, apenas perdi o caminho. E de novo retorna para a cidade e continua procurando. Como não encontra nenhum membro da sua família, torna a sair da cidade. Fora dela fica parado, todo triste, pois não sabe para onde ir. Abimeleque está consternado, completamente desorientado. Ele só foi embora para apanhar figos frescos, nada mais entende deste mundo. Lá fora da cidade fica então agachado. Um homem velho passa por ele e Abimeleque pergunta: que cidade é esta? Jerusalém, responde o velho. Abimeleque indaga pelo sacerdote Jeremias, seu leitor Baruque e por toda uma série de outras pessoas conhecidas dele. E acrescenta que não há mais ninguém na cidade que fosse conhecido dele. Em tom ponderado, o velho responde: tu chamas por Jeremias, e por ele perguntas: depois de tanto tempo? Desde há muito Jeremias, com todo o povo, foi levado para a Babilônia. Abimeleque acha que o velho está doido e lamenta que não se possa ofender um ancião com palavras pesadas e gargalhadas. O que bem gostaria de fazer, pois considera absurdo o que falou. Ele ainda pergunta pela hora do dia e calcula que, desde a sua partida, se passaram umas poucas horas apenas. Olha aqui, vê com teus próprios olhos, pega com tuas mãos, vê os figos. E com essas palavras, Abimeleque retirou a tampa da cesta dos figos, e o velho viu como ainda estavam frescos. Em seguida, o ancião, depois de ter visto os figos, disse: meu filho, tu és um homem protegido de Deus. Vê, hoje faz 66 anos que o povo foi levado para a Babilônia. E para que vejas que isto é verdade, olhe o campo. Lá as sementes estão apenas germinando. Ainda não estamos na época dos figos maduros. E aí, no desenrolar da história, um anjo do Senhor despacha uma águia, e essa ave soberba leva uma mensagem de Baruque, de Jerusalém, para a Babilônia. Ou seja, houve uma viagem no tempo, em que esse Abimeleque ele foi poupado. Ele estava perto de um vale, provavelmente uma região onde há uma conexão interdimensional. Ele caiu em um sono e ele acordou 66 anos depois. Interessante, né? É um escrito apócrifo muito antigo, e é muito interessante que ele relata que esse jovem ele despertou 66 anos pós o cativeiro babilônico, e é interessante que 4 anos depois o cativeiro babilônico acabaria. Olha o 4 aí, novamente relacionado, porque foram 70 anos de cativeiro babilônico. Para que vocês vejam que a matemática, esses números, eles estão relacionados à nossa interação com o meio. E o número 4, o Dalet, o 40, o Mem, número 4, o Dalet, esse portal, ele é um número que está relacionado realmente a uma fenda temporal. E esse é um escrito muito antigo, que mostra que os criadores de conteúdo, de ficção científica de hoje em dia, na verdade eles têm uma noção de que a viagem no tempo ela é algo muito anterior a algo que nós chamamos de ficção científica, mas é algo que se conhece e é possível, como eu narrei aqui em várias partes em que existe a citação clara daquilo que é anterior, daquilo que é futuro, e desse transitar do Messias, dos seres, através do tempo, do espaço. Acho muito interessante isso aqui. É uma prova de que a viagem no tempo ela está relacionada com todo esse mundo antigo hebraico. Fica para vocês esta informação. Também temos, pessoal, a narração de Josué, em que Deus ele para o tempo, para os corpos celestes, que definem o tempo aqui na Terra. Vou ler aqui em Josué, capítulo 10,
do verso 11 ao 14. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor Deus amorreu nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher, ou livro de Jazar, como nós conhecemos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Então vemos claramente que o sol e a lua pararam, né? O sol se deteve e a lua parou, mostrando que inclusive a terra ela está parada, e são esses corpos celestes que se movem. E isso aqui não é linguagem do observador, pessoal, mas é algo realmente que Deus ele parou esses corpos celestes. Com esse relato bíblico, a gente também percebe que existe um equivalente que ocorre em outra parte da Terra em relação aos Andes, situados na América do Sul, descrevendo um fenômeno oposto, mas mais precisamente ele ocorrera no Peru. Ao contrastarmos os dois relatos, percebemos que em Canaã, no Oriente Médio, o Sol não se pôs por cerca de 20 horas ou mais. Nos Andes, o Sol não se levantou pelo mesmo período de tempo. Isso também é declarado pelo Zecharia Sitchin, em 1990. Segundo Montesinos, quando os bons costumes foram esquecidos e as pessoas se entregaram a todos os tipos de vícios, houve um dia em que não houve aurora por 20 horas. Em outras palavras, a noite não terminou no horário de sempre. E o nascer do sol foi adiado durante 20 horas. Depois de grande comoção, confissões de pecados, sacrifícios e orações, o sol finalmente apareceu. No livro Memórias Antiguas, Historiales e Políticas del Perú, encontra-se a seguinte citação: Nos tempos do rei Tito Yupanqui Pachacuti, dizem os antigos amaltas, e estes aprenderam com seus patriarcas e preservaram na memória pelos seus quipos. Quipos é um sistema binário ou código de leitura, para eterna memória, que o sol se cansou de caminhar e se escondeu dos vivos, e como castigo sua luz sumiu por de 20 horas. Os índios gritaram chamando ao seu pai, o sol. Fizeram grandes sacrifícios para acalmá-lo, oferecendo muitos cordeiros e donzelas e moços. E quando saiu a luz do sol, após as horas mencionadas, lhe agradeceram pelas bênçãos recebidas. Está em um livro, Montesinos, 1882, páginas 57 e 58. Então, houveram muitas interpretações desse fenômeno pelos cientistas, achando que era um grande eclipse, mas eclipse a gente sabe que não é. E isso também, inclusive, prova que Deus ele para o tempo e que a Terra ela é estacionária e que são os corpos celestes que se detêm em seus caminhos, os quais eles traçam um vórtice magnético. Então, houve uma grande noite em uma região da Terra e houve esse grande dia mais extenso na região do Oriente Médio, onde Josué ele orou a Deus e ele ajudou no combate contra esses povos Néfilins. Inclusive, a gente percebe que houve uma inversão local do campo magnético em que pedras, caíam sobre esses inimigos de Israel. Isso é muito interessante. Deus ele estava agindo contra esses inimigos de Israel, pois eles eram, com certeza, povos da serpente. Dentro de alguns entendimentos, como do Ronald Ibarra, quando o sol ele se deteve, foi pela questão que certas raças desses povos da serpente, eles ficam mais fracos, e por isso Deus ele fez com que o dia ele continuasse e desse mais força aos filhos de Israel contra esses povos da serpente. Semelhante àquilo que é pregoado nas lendas de vampiros, lobisomens, etc. Voltando ao foco do tema, o tempo parou. Os ponteiros do relógio natural da Terra, que são Sol e Lua.
o relógio de Acás e os 40 minutos extra. Ezequias ele era rei de Judá e adoeceu. O profeta Isaías foi enviado até ele para pedir que ele resolvesse seus assuntos, porque ele não iria se recuperar. Ezequias chorou e orou ao Senhor e lembrou-lhe como havia servido com sinceridade e verdade. Desde que se tornou rei, Ezequias passou seu tempo derrubando nos bosques altares a ídolos, para os deuses falsos daquela terra. Ele realmente havia servido a Deus. Estes postes ídolos, pessoal, são máquinas de Uriel, que num outro vídeo vou explicar para você como os nefilins, através da semente maligna, mais precisamente dos cananeus, eles infestaram a região da Terra Prometida nessa época. E estes postes, obeliscos, dólmens, esses círculos de pedra, assim como em Gilgal, onde Josué estava lutando contra o exército de nefilins, inclusive a palavra Gilgal significa círculo, tem relação com círculo, e esses círculos de pedras, desses lugares. Então, sempre vemos Deus lutando contra a semente da serpente ao longo da história, e mostrando como é Ele quem domina e domina os tempos. Mas voltando a Ezequias, Deus ouviu a oração dele e através de Isaías lhe disse que ele iria curá-lo, que ele apareceria no templo no terceiro dia, que ele iria acrescentar 15 anos na vida de Ezequias, e ele iria entregar Jerusalém fora da mão do rei da Síria. E Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que subirei à casa do Senhor no terceiro dia? Depois de receber tudo isso, ele teve a coragem de pedir um sinal. E o Senhor concedeu. Agora é aqui que voltamos ao calendário, e como manter o controle do tempo se tornou mais complicado. Disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então ele pediu que voltasse o tempo. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acás. Isso está em 2 Reis 20, do verso 9 ao 11. Ezequias aqui ele prefigura o Messias. Aqui mostra que o Messias ele rompeu o tempo quando ele morreu. Por isso que ele subiu ao templo no terceiro dia. Onde eu posso estar me aprofundando em todos esses significados e relacionando eles, né? Isso mostra que o Messias, como ele morreu no ano 4000, ele quebrou a fenda do tempo, ele voltou 40 minutos. Por isso que ele foi imolado antes da fundação do mundo. Isso é muito profundo. Então Deus alterou a posição do Sol para que o tempo retrocedesse. Quanto tempo? Se você pensar no horizonte leste para o horizonte oeste como 180 graus, metade de um círculo completo, então 10 graus serão calculados assim. Se a luz do dia for 12 horas, 180 graus será igual a 12 horas. 12 horas vezes 60 minutos por hora, 720 minutos. 720 minutos divididos por 180 graus dá 4 minutos por grau. 10 graus em que Deus moveu a sombra para trás, vezes 4 minutos por grau, é igual a 40 minutos. Mais uma vez a gente vê o padrão do 40. Então Deus mudou a posição do Sol de tal maneira que o tempo voltou 40 minutos para trás. Imagine que você está deitado na sua cama como Ezequias, e o Sol se pôs. De repente o Sol aparece novamente no horizonte, depois dele já ter se posto. Isso é um grande sinal, né? Olha que interessante, pessoal. Os judeus eles acompanharam os meses observando a lua nova. Aproximadamente a cada 3 anos eles adicionam um 13º mês. Se você pegar 40 minutos por dia, vezes 30 dias por mês, isso dá o equivalente a 1.200 minutos de diferença por mês. Se você pega 1.200 minutos por 12 meses, dá 14.400 minutos por ano. 14.400 minutos por ano, vezes 3 anos, dá 43.200 minutos. 43.200 minutos divididos por 60 minutos, que é a hora, dá 720 horas ao longo do período de 3 anos. 720 horas dividido por 24 horas por dia, igual a 30 dias. Ou seja, esse 13º mês. Esse ajuste também é necessário para garantir o alinhamento dos dias de festa com a estação correta. Deus, Ele é maravilhoso. O Eterno e as Escrituras é absoluto. Deus é incrível. E as Escrituras têm explicação para tudo.
Eu quero finalizar com a passagem de Eclesiastes, mas vocês podem ler o capítulo inteiro depois, tá? Mas meditem em tudo isso que coloquei, compartilhem essas mensagens e informações e esses mistérios de Deus que estão sendo colocados a vocês, de graça, pois é assim que eu faço. Não se deve cobrar e dar preço a algo que Deus nos dá livremente. Então eu não posso vender conhecimento que está relacionado às coisas de Deus. Não se enganem, pessoal, com aqueles que vendem as coisas do Pai e que guardam pecados ocultos debaixo do tapete. Fiquem tranquilos que à medida do meu tempo e possibilidade eu vou estar colocando as coisas aqui para vocês uma a uma. Então eu quero ler Eclesiastes para vocês. Eclesiastes 3, do verso 1 ao 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que o Eterno abençoe vocês grandemente. Fiquem na paz. E até a próxima.